gente. Então, estamos falando de qualidade de vida nas nossas aulas, né? Logo, nós falamos da gravidez, a importância, né? De se evitar uma gravidez não desejada, né? A gente falou também sobre as doenças sexualmente transmissíveis, né? Porque quando a gente chega em determinado momento da nossa vida, a gente tem a vontade sexual, né? Então nós temos que aprender a nos prevenir tanto de uma gravidez indesejada como de doenças que nós podemos pegar, certo? E agora a gente vai falar sobre envelhecer, tá? Bom, nós temos 5 etapas, né, da nossa vida, certo? Então nós nascemos, crescemos, nos reproduzimos, envelhecemos e morremos, tá? Para que cada uma dessas etapas que nós passemos, a gente passe com uma certa qualidade, é necessário que algumas coisas aconteçam. Então, por exemplo, a gente nasce e já começa a tomar uma série de vacinas. Por que que isso acontece? Porque essas vacinas, elas fazem com que nós cresçamos, a gente vai crescer mais saudável, certo? Então, nós teremos uma taxa de natalidade muito maior, né? Porque a gente não vai morrer quando nasce, né? As crianças não morrem quando nascem mais por conta da quantidade de vacina que tomam, né? Por quê? Crianças são mais suscetíveis a bactérias, vírus e etc. Quando toma a quantidade de vacinas grande contra esses vírus e bactérias, elas vão fazer com que o seu corpo adquira uma imunidade maior, né? Aí elas vão crescer mais saudável, certo? Quando chegar na época da puberdade e adolescência, seus órgãos sexuais vão se manifestar, né? Vontade sexual. Bom, o que vai acontecer? Na idade certa, que seria idade adulta, ela se reproduz, certo? Bom, a gente usa métodos contraceptivos e outros cuidados para que essa reprodução aconteça no momento certo, para a gente controlar essa taxa de natalidade, certo? Porque, como a gente viu, ocorrem muitos problemas, né? Quando a gente tem uma quantidade de uma população muito grande, seja de qualquer tipo de animais, certo? De qualquer tipo de animais, de seres vivos em geral. Quando nós não temos esse controle de taxa de natalidade, a gente vai ter um problema econômico, de ordem econômica, de ordem social, no caso dos seres humanos, certo? Então, por isso que nós utilizamos e falamos sobre os métodos contraceptivos e outros cuidados, né? Bom, aí a gente chega na parte que a gente precisa falar, que é envelhecimento. E aí, quando chega o envelhecimento, a gente precisa tomar certos cuidados para prorrogar essa vida, ou que esse envelhecimento ele seja de muito maior qualidade, certo? Aí vem vacinação, vem outros tipos de remédios para que ocorra um prolongamento dessa vida. E aí, quando chega a hora, quando o nosso corpo não aguenta mais, e a gente vai falar sobre isso, a gente morre e, né, dá lugar ao ciclo biogeoquímico, né? A gente vira adubo. Vamos falar de uma forma bem triste, mas é verdade, tá? A gente vira adubo, a gente volta, né, a ser gás, nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, tudo isso volta ao solo. E todos os compostos orgânicos que fazem parte do nosso corpo quando a gente morre, certo? E aí, alguém vai usufruir disso, nascendo, crescendo, se reproduzindo, envelhecendo, morrendo novamente. É um ciclo, tudo bem? Bom, falando agora sobre envelhecimento. Bom,
biologicamente falando sobre envelhecimento, certo? Bom, gente, olha só. Em biologia, nós sabemos, né? Acho que vocês já estudaram ano passado, 8º ano, que nós somos, o núcleo de cada uma das bilhões de células que nós temos é formado de DNA, certo? Esse DNA, na verdade, ele forma os 46 cromossomos que nós temos no corpo, tá? Então, cada célula, cada núcleo celular, bilhões e bilhões nós temos, tem 46 cromossomos, certo? Bom, já sabendo que nos nossos espermatozoides meninos e óvulos meninas, a gente vai ter metade dessa quantidade, 23. Mas todas as outras células do nosso corpo, nós teremos 46 cromossomos. Cada cromossomo desse é formado por uma cromátide, que é essa parte aqui que tá em preto, tá? Tudo isso aqui é cromátide, tá? Um centrômero, certo? Essa cromátide, ela é um enovelado de DNA, é como se fosse um barbantezinho. Cada fibrazinha do barbante seria um enovelado um enrolado de DNA, certo? Um pedacinho de DNA. E nas extremidades, ó, em vermelho aqui, nós temos o telômero. Esse é o principal sujeito do nosso estudo de envelhecimento. Bom, isso daqui é um cromossomo simples e esse daqui é um cromossomo duplicado, né? Em forma de X aqui bonitinho, que vocês vão ver melhor no ano que vem. Bom, o que eu preciso que vocês entendam aqui? Os nossos extremos de cromossomo é chamado de telômero. E esse telômero é o que causa um envelhecimento celular, tá? E se a célula envelhece, nós somos formados de célula, então nós envelhecemos juntos, tá? Conforme esses telômeros vão diminuindo, encurtando, o que vai acontecer? O nosso corpo vai deixando de produzir algumas proteínas, né? E automaticamente a gente vai ficando um pouco mais doente, tá? Então, olha só como tá aqui. O telômero, então, é um biomarcador de envelhecimento. Toda célula existente no corpo vai se dividindo para se multiplicar. Então, toda célula, certo? Do começo da vida até o final da vida, ela se divide e se multiplica. Então, se a gente, por exemplo, corta, né, para cicatrizar esse machucado que a gente fez se cortando, o que vai acontecer? O corpo ele vai tendo que se dividir e se multiplicar rapidamente, né? E aí ele vai regenerar essa parte cortada, né? E vai ter que cicatrizar essa parte com essa divisão e multiplicação. O que acontece? Com o passar do tempo, esse telômero, por conta dessa divisão e multiplicação, né, de tantas vezes, ele vai se desgastando. E aí ele vai se encurtando, certo? Bom, o que acontece então? O envelhecimento. Conforme esse telômero vai diminuindo nas extremidades, tanto a de cima como a de baixo, então a gente vai envelhecendo. Por quê? Porque vamos dizer assim que o DNA que está ali no telômero, ele não vai ter mais tanta objetividade, não vai ter tanta... como que eu diria? Vai perdendo a forma de produzir algumas proteínas que são importantes para o corpo. Aí o corpo vai adoecendo, certo? Bom, o que se estuda? Por que se estuda esses telômeros? Porque o envelhecimento disse, né, que pode ser retardado com a ajuda da enzima telomerase, né? Isso não é só para estética. Eles também, é óbvio, né, que fazem um estudo estético, porque vende, dá dinheiro, mas também para cura de doenças. Porque quanto mais retardado for esse encurtamento de telômero,
menos doente a pessoa fica. Então, por exemplo, vamos supor aqui, né? Pessoa, vocês já perceberam que, é óbvio, né? Nem todas as pessoas idosas morrem de câncer, mas em determinada idade, dependendo dos fatores genéticos e tudo mais, um monte de coisa, né? Obviamente, as pessoas elas têm uma tendência maior ao câncer, certo? Então, o que pode ser que aconteça? Em determinado momento, esses telômeros aqui, eles vão diminuindo, né? Então, olha só, a gente nasce com uma medida de 11 quilobases de telômero. Quando a gente envelhece, né, isso vai diminuindo tanto que chega a 4 quilobases de telômero, é muita coisa. Então, o que acontece? Essa diminuição pode fazer com que aqui nessa parte que diminuiu, por exemplo, né, então eu já envelheci bastante, essa parte aqui de baixo, ela tem justamente alguns genes, né, que falam sobre a multiplicação de células de determinado órgão, né? Só que se ela encurtou, ela não vai mais falar sobre, não vai mais produzir proteínas que façam esse órgão, vamos dizer assim, se multiplicar certo. Então, o que pode acontecer? Por exemplo, se ela tiver uma genética para um câncer do fígado, por exemplo, quando encurtar esse telômero aqui, o que vai acontecer com o fígado dela? Pode acontecer de células do fígado, elas estarem, né, com seus genes aqui, e aí esses genes eles vão trabalhar errado, vamos dizer assim, né? Eles vão mandar, como eles não existem mais aqui, porque esse telômero ele diminuiu, essa célula do fígado, ela não vai saber o que fazer, né? Então ela vai multiplicar de uma forma tão grande que vai gerar um tumor, por exemplo, no fígado, entenderam? É mais ou menos isso que acontece. Então, obviamente que isso não é somente com a idade. A gente sabe que tem outros fatores, mas é só para explicar para vocês que conforme o tempo passa, a gente vai envelhecendo e a nossa célula, naturalmente, vai perdendo a facilidade de produzir algumas proteínas. E aí, o que vai acontecer? A doença chega, tá? As doenças chegam por conta dessa não produção de algumas proteínas que são importantes para o corpo, certo? E aí, essa enzima aqui, telomerase, né? Ela vai tá sendo estudada justamente para retardar esse envelhecimento. Então, quer dizer, esse encurtamento aqui de telômero, para ele acontecer de forma mais branda, bem devagar, certo? E aí as doenças, né, elas vão acontecer também de forma mais brandas ou não acontecer, pelo menos tão rapidamente. Então, o que vai acontecer? O envelhecimento, ele vai acontecer mais devagar ainda. Lembrando que a esperança de vida, hoje em dia, no Brasil principalmente, ele é muito maior do que era antigamente. Justamente porque, por conta de vacinação, né? A vacinação aqui, ó, na infância, de algumas, vamos dizer assim, modos de vidas mais saudáveis, alimentação e alguns, vamos dizer assim, a gente conhece um pouco mais de muita coisa, né, tecnologicamente falando, então a gente se coloca em menos riscos, né? Então, assim, tomando remédio, vitaminas e etc., isso faz com que o envelhecimento ele chegue mais retardado. Então, alguns anos atrás, e não faz muito tempo, as pessoas elas faleciam com 45 anos, né? Não chegavam nem aos 50. Hoje em dia, chega-se a 80, 90, então a esperança de vida aumentou. E nós vamos tratar desse assunto nas próximas aulas. Por isso que nós estamos vendo cada uma das etapas, né? A gente viu
cada uma dessas etapas aqui, chegamos no envelhecimento, justamente para a gente poder falar sobre esperança de vida, expectativa de vida, tá? Nas próximas aulas. Muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, entre em contato, estou aqui para ajudá-los. Muito obrigada e até a próxima aula.